Oi, pessoal, boa tarde a todos. Hoje eu quero falar sobre vida financeira, sobre prosperidade, sobre dinheiro. Eu fui uma pessoa que eu fui criada no lar, né? Minha tia que me criou com a minha mãe, e a gente tinha muita fartura. A gente tinha muita fartura, minha tia ganhava muito bem, só que ela tinha muitas crenças limitantes do dinheiro. Ela não sabia lidar com o dinheiro. Então, infelizmente, foi uma pessoa assim que atraiu muitas dívidas, né? A gente perdeu, chegou a quase perder a casa que a gente morava. Ela ganhava muito dinheiro, mas ela não sabia lidar, ela não sabia administrar aquele dinheiro. Então, a gente cresceu com muita fartura e de repente acabou aquela fartura. Então, assim, eu cresci aprendendo que dinheiro era difícil, né? No mesmo tempo que eu aprendi que o dinheiro era fácil, porque eu tinha aquela fartura, aquela vida boa, né? Porque a tia que a gente tem, ela castigava muito a gente, mas, por outro lado, ela nos dava muito, assim, conforto, né? A gente vestia muito bem, a gente se alimentava muito bem. Só que de repente isso acabou, né? Isso acabou. Então, o que aconteceu? Eu experimentei o outro lado da moeda, né? Então, o que aconteceu? Mas mesmo a gente tendo essa fartura, eu nunca soube o que era pegar num dinheiro, porque por nós termos sido criados por ela, era ela que ditava as regras, era ela que lidava com o dinheiro. Então a gente não tinha esse acesso. Então eu não tinha um acesso e nem referência do dinheiro. A referência que eu tinha é que podia fazer dívidas, podia comprar e não pagar, porque quando eu era criança eu via isso, né? Eu via isso acontecendo. Da minha mãe não, mas da minha tia que me criou, sim. Minha tia que me ajudou a me criar, sim. Eu via ela endividando, então foram as crenças que eu cresci, foi a referência que eu tive do dinheiro. Então, aí depois, o que aconteceu? Minha mãe tinha tanto medo de morar sozinha por conta do dinheiro. Porque como era minha tia que nos sustentava, a minha mãe tinha um bloqueio muito grande, que se ela fosse morar sozinha com a gente, se a gente saísse daquela casa, a gente ia passar necessidades. E aí ela passou isso pra gente. Ela passou essas crenças para nós, esse medo, essa insegurança para nós. Então, foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente tinha medo de passar necessidade, a gente queria sair daquela casa, porque foi uma criação muito dolorosa para nós. Eu agradeço, ressignifiquei minha história, mas não foi fácil a minha história, não foi fácil. Porque a gente tinha do bom e do melhor, mas a gente tinha que engolir sapos todo dia. Nós tínhamos que ficar de castigo todos os dias. Minha mãe ia trabalhar e nós, irmãos, com meus primos, que fomos criados na mesma casa, a gente apanhava todos os dias. Eu não me lembro de um dia que eu não apanhava, ou que eu não era humilhada, ou que eu não era castigada, não ficava ali ajoelhada no feijão e no milho, ou não ganhava uma lambada de chuveiro. Eu não me lembro de um dia que eu fui, literalmente tive paz. Então, assim, a gente ficava com medo de sair de casa. Então, o medo, ele atrai. E o que aconteceu? Nós tomamos a decisão de sair de casa, eu tinha 16 anos, meus irmãos são meio que escada, né? 2 anos, uns 5 anos de diferença, somos 5 irmãos. Mas pouca diferença um do outro. Então, o que acontece? Meio aquele sofrimento todo, a gente saiu de casa. Fomos morar numa casa, só que o medo ele foi com a gente. A insegurança que a minha mãe tinha, ela foi com a gente. Aí o que aconteceu? Tudo aquilo que a gente temeu aconteceu. Nós passamos necessidades, nós passamos aperto.
O único bom dessa decisão foi a paz que a gente tinha, porque era como aquela passagem da Bíblia: melhor um pão seco numa casa com paz do que um banquete, mas numa casa rixosa. Então, assim, a gente estava ali numa casa humilde, mas a gente estava muito mais unido, eu com meus irmãos. Só que a gente passou muita necessidade, muitos apertos. A nossa crença, ela foi junto com a nossa. Ela não ficou para trás, porque a crença, ela é inconsciente. Então, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar que dentro dos meus irmãos, eu fui a que mais, parece que mais aflorou em mim a escassez financeira. Porque eu acho que por eu ter muitos sonhos, muitas coisas assim dentro de mim, aquilo me movia. E os seus sonhos, eles dependem de dinheiro. Todos os seus sonhos vão depender de dinheiro. Então, o que aconteceu? O que eu comecei a fazer na minha vida? Fazer muitas dívidas. Eu fiz muitas dívidas, muitas dívidas. Parecia que eu tinha sede de fazer dívidas. Tudo que eu via eu queria comprar. Tudo que eu via eu queria comprar. Eu trabalhava. Sempre trabalhei. Desde os 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa casa de família, meio período. E dali para cá eu nunca mais eu parei de trabalhar, porque a minha família tem essa qualidade, essa vantagem, que eles são todos trabalhadores. Porém, infelizmente, teve muita escassez financeira, ainda tem. Então, o que acontece? Eu trabalhava muito, cheguei a trabalhar em 2 empregos, mas eu gastava mais do que eu não sabia lidar com dinheiro, de forma nenhuma, não sabia lidar. Eu queria trazer aquele luxo para mim, que eu tinha na minha infância, porque minha tia, ela não comprava uma peça de roupa pra gente, ela chamava os viajantes, que na época eram viajantes que traziam roupas, para nossa casa, e a gente escolhia o que a gente quisesse. Nós tinha esse privilégio. Então a gente escolhia as roupas que a gente quisesse. Ela não falava não nesse sentido. Comida a gente comia o que a gente quisesse. Então eu não queria perder esse conforto. Então quando eu cresci, eu não consegui deixar o conforto para lá. Eu comprava. E no fim das contas eu não conseguia pagar, porque eu não sabia lidar, eu perdi o controle da situação. E isso foi até poucos anos agora, porque vira uma bola de neve. Dívidas é uma bola de neve. O que aconteceu comigo? Eu comecei a atrair essas dívidas na minha adolescência já, porque eu não queria perder o conforto, eu não queria viver na pobreza. Porque estava ruim lá com a minha tia, sim, mas a gente tinha o conforto. A gente tinha materiais escolares dos melhores. No final do ano a gente tinha presente dos melhores. Eu lembro que a minha tia chegou a fazer uma fila. Ela chegou a fazer uma fila para dar dinheiro. As crianças juntavam na rua assim e ela ia dando dinheiro, igual o Silvio Santos. Ela não tinha miséria com ela. Ela fazia festas lá em casa, pernil, quase todo final de semana. Eu me lembro disso. E chamava muita gente lá para casa. Claro, no final das contas sobrava para nós, crianças, que a gente tinha que arear a panela grande. A gente levava beliscão no rosto se a gente não areasse as panelas. A gente apanhava se a gente não fizesse tudo certinho, mas tinha as festas. A gente participava das festas, depois a gente virava os escravos, né? Eu falo isso eu falo isso porque eu tô curada. Mas foi assim a nossa infância. A gente era muito humilhada, a gente comia do bom do melhor e tudo, enfim. Então o que aconteceu? Eu não queria largar aquela mordomia, aquilo não saía de mim. Então, eu comecei a comprar, eu comecei a endividar. Quando eu vi, eu já não conseguia mais sair daquela situação, porque a minha mente ela não estava
reprogramada para prosperidade. Ela estava uma mente reprogramada para insegurança, por medo. Você vai passar aperto, entendeu? Então, assim, aí quando eu passei da adolescência para a maturidade, eu tive meus 2 filhos, meu casal de filhos. E aí piorou a situação, porque aí eram 3. E aí eu já estava endividada. E o que aconteceu? Eu precisei sustentar 2 filhos. E aí que eu tinha mente, sim, para ser empreendedora, abrir meu negócio e tudo, mas eu já estava com aquela energia de dívidas comigo. Eu não tinha ressignificado e nem resolvido aquela situação. Então, eu comecei a fazer mais dívidas ainda, porque eu queria dar esse conforto para os meus filhos. E aí eu me endividei. E quando você tá fazendo essas dívidas, porque você quer tal coisa, você não consegue se conter, porque é sem domínio, é uma coisa do inconsciente, é as crenças enraizadas que você tem, é uma coisa sem controle. O seu consciente, ele não te manda. Quem manda em você é o seu inconsciente, não tem jeito. Mesmo você sabendo que aquilo está errado. Então, o que aconteceu? Eu não percebi. Quando eu fui perceber o que estava acontecendo, eu já estava numa bola de neve. Eu não estava valorizando o dinheiro que está comigo. Porque quando você faz dívida, você não está valorizando o dinheiro. Porque o dinheiro é uma energia de troca. O dinheiro é uma energia de troca, não é só um papel físico. Você dá o dinheiro para a pessoa te devolve algo. Então é uma energia de troca. Não é só vem a nós. Porque quando você faz dívida, é só o vem a nós. É você adquire algo para você e você tem que devolver para a pessoa. É uma energia de troca. Se você não devolve para a pessoa, se você não paga suas dívidas, você fica na mão das pessoas. A sua energia, fica aquela energia, enquanto você não devolve, que seja 1 centavo da pessoa, você fica naquela escassez financeira. O dinheiro ele não vem para você, você tranca o dinheiro na sua vida. Então, eu não sabia mais o que fazer. Foi quando eu entrei em tantas dívidas, que eu já andava de cabeça abaixo. Porque eu não achava que não tinha solução, eu não sabia, não tinha referência nenhuma sobre dinheiro, porque as crenças que a minha mãe me passou é de que eu não tenho dinheiro para isso, isso tá caro, quem tem dinheiro não vai pro céu. Eu tinha tanta birra das pessoas ricas que quando eu passava perto de alguém que tinha um carrão, um carro bonito, chamativo, aquilo me incomodava, eu virava a cara para essa pessoa. Eu percebia isso, só que eu não sabia o que era, mas eu percebia que eu fazia isso. E era muito doloroso, porque lá no meu inconsciente eu sabia que aquilo me incomodava, que estava errado algo, só que eu não sabia ressignificar, não sabia nada sobre isso. Com 12 anos eu fui trabalhar fora, eu comprava minhas próprias roupas. Porque a minha mãe, ela trabalhou muito na vida, mas com 5 filhos, ela precisou trabalhar fora para sustentar os 5 filhos. Então ela fazia o que ela podia, sempre trabalhou muito, mas muito, muito mesmo. Para mim ela é a mulher mais guerreira que eu conheço, que eu não sei como que ela aguentou. Mas então, com 12 anos, eu me lembro que a minha mãe já não me deu mais nada, porque eu percebi que não adiantava eu pedir para ela, né? Ela não tinha como. Ela sustentava nós da forma que ela podia.
Então eu comecei a trabalhar, eu deixei de viver a minha infância para trabalhar. Porque dinheiro é difícil. Aí eu já tinha aquelas crenças, dinheiro é difícil, eu tenho que trabalhar, comprar minhas coisas e tal. Então eu já tinha aquelas crenças enraizadas. Então foi quando, há poucos anos atrás, eu entrei em depressão. Por quê? Porque eu fui ameaçada de morte por conta das dívidas. Eu fui ameaçada por várias pessoas por conta de dívidas. E eu não sabia o que fazer. Eu levei um cano no Rio de Janeiro, um calote no Rio de Janeiro, de não sei quantos mil. Aquilo me desestabilizou totalmente, porque foi 21 mil reais, era para ser 30 e poucos mil. Mas se fosse 2.000 reais, para mim era como se fosse 1 milhão, porque eu não tinha. Então isso me ajudou. Na verdade, eu já estava mal na vida financeira, mas isso piorou a situação, como se tivesse abrido um buraco ali, eu não sabia, caí ali, não sabia sair mais. Então, o que acontece? Eu precisei ser ameaçada para mim cair numa depressão, não saber mais o que eu ia fazer. Não saber mais o que eu ia fazer. Só que naquele momento que eu pensei em suicídio, eu acendeu uma ira dentro de mim, no meu peito, na minha alma. É como se fosse Deus, aliás, era Deus falando: minha filha, você não é esse tipo de pessoa, você é muito forte. Você aguentou até aqui, você vai aguentar essa situação. Você vai dar a volta por cima, você vai resolver. Porque ali era o basta. Ali era o basta. Eu precisava passar por tudo que eu passei para dar o basta. Porque mesmo muito endividada, eu ainda não achava que era o fim do poço, o fundo do poço. Eu precisei passar por essa ameaça, que as pessoas ameaçaram até meus filhos, para me revoltar mesmo. Tudo é na hora certa. E aí, com aquela cabeça totalmente turbulenta, eu precisei sair da onde eu estava, dos problemas, ir para um novo lugar, para um novo ambiente, respirar, entender o que estava acontecendo na minha vida, por que eu tinha traído aquelas dívidas, como que eu tinha traído aquelas dívidas, qual que eram as crenças que eu tinha limitantes, para me começar a ver a solução, o que eu ia fazer. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi pagar as dívidas com os móveis que eu tinha. Tinha uma loja, tinha alguns móveis meu. A maioria não era meu, era consignado, mas eu tinha alguns que era meu. Eu paguei algumas pessoas, as dívidas maiores, eu paguei, eu chamei as pessoas que eu devia, eu paguei ali. Falei, olha, eu não tenho condição. Na verdade, eu não conseguia nem falar de tão mal que eu estava, de tão depressiva que eu estava. Eu já não tinha, eu não conseguia conversar com ninguém, eu tinha vergonha das pessoas, eu me sentia culpada, eu não andava na rua, eu andava de cabeça baixa, eu tinha medo de ver pessoas para me cobrar. Enfim, eu estava acorrentada, eu não tinha liberdade, eu não sabia o que fazer mais. Então, o que acontece? Eu peguei e chamei essas pessoas. Falei, olha, não estou com condições nem de conversar. Eu não tenho como pagar essas dívidas. Se eu tiver, vai ser não sei quantos por mês, 20, 30 reais, 100 por mês, porque eu não tenho como pagar. Então, por favor, vai lá na minha loja, pega lá um móvel para a gente eliminar essa dívida. Porque eu queria tirar essas pessoas da minha cabeça, da minha vida. Eu não queria mais carregar pessoas, carregar dívidas das pessoas. E aí aconteceu isso, que eu dei os móveis em troca da dívida, fiquei sem loja, fiquei desempregada, mas
mas eu tive paz. Naquele dia eu dormi, porque tinha mais de 30 anos que eu não dormia. 30 anos, forma de falar. Mas tinha muitos, há mais de 20 anos que eu não dormia, sabe? Sem saber. Fazia mais de 20 anos que eu não dormia, porque eu devia para as pessoas. Então esse dia foi um dia mais leve da minha vida, porque eu ainda ficou algumas dívidas para trás, mas eram menores. E eu sabia que se eu eliminasse as menores seriam muito mais fácil. Então eu paguei, fiquei muito aliviada e meus caminhos começaram a abrir. Meus caminhos eles começaram a abrir. Por quê? Eu percebi que eu podia pagar aquelas dívidas que tinha como e que as menores eu ia conversar e ia pagar mensal. E foi o que eu fiz. Eu conversei olho no olho, falei, olha, é isso, isso, isso e isso. E hoje eu não estou desempregada, porque eu adorei ter passado a loja e estar trabalhando online. Por quê? Estou muito mais feliz, porque eu comecei a cuidar da minha família, coisa que eu nunca tinha feito, porque a minha vida era só trabalho, 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 trabalho. E saí final de semana para namorar, e os meus filhos ficavam para trás. Minha família, eu também, porque a gente precisa de momentos com a gente. Então, resumindo, eu tinha muita escassez financeira. Além das dívidas, tudo eu achava caro. Eu só comprava coisas de péssima qualidade, porque eu não comprava o melhor, eu comprava o mais barato, independente do jeito que tivesse, tinha que ser o mais barato. Roupa era no brechó, eu só comprava roupas de brechó, tinha que ser roupas usadas. Você comprar uma de vez em quando, você achou bonito, tudo bem, mas você só comprar roupa do brechó, isso é escassez financeira. É porque você nunca se acha merecedora de comprar algo de marca, de uma marca melhor, mais novo, que só você vai usar. Então, tudo que eu comprava era do mais barato. Bicicleta para meus filhos era mais barato. Brinquedo para meus filhos era ganhado, outra hora era de brechó, de bazar. Então, eu tinha essa escassez financeira muito grande. Então, eu fui trabalhando, depois que eu fui pagando as dívidas, eu fui trabalhando meu auto-merecimento. Entendendo que o dinheiro ele para ser usado, mas com respeito, com amor ao dinheiro, porque quando você tem escassez financeira é porque você não gosta do dinheiro, é porque você repele ele da sua vida. Você tem as crenças que dinheiro não nasce em árvore, que quem é rico não vai para o céu, que colocar a mão em dinheiro tem que lavar correndo, porque é dinheiro sujo. Então você repele o dinheiro da sua vida, você só traz dinheiro para sua vida quando você ama ele. Quando você tem raiva de alguma coisa, aquilo vai ficar perto de você? Não. Ele pode até vir, só que ele vai embora rápido. Você dá um jeito de executar ele. Pode entrar 10 milhões na sua mão. Você pode reparar que os ganhadores da Mega Sena, eles ganham, a maioria são aquelas pessoas bem humildes, que não têm a mente reprogramada para o dinheiro. Então é uma pessoa que ganha ali, deu um mês e não tem mais o dinheiro. Porque eles são escassos mentalmente. Então, para você ter dinheiro na sua vida, dinheiro é uma energia de troca. O que eu aprendi? Para me pagar as dívidas. Até hoje eu faço. Eu abençoo as dívidas. Chega a conta de luz na minha casa, eu falo muito obrigada. Porque antes eu falava, nossa, vem a conta de luz já, todo mês. Hoje eu agradeço, muito obrigada por essa conta. Porque se eu tenho a conta de luz, é porque eu tenho luz na minha casa. É porque eu tenho a CEMIG que trabalha pra gente, que fornece a luz. Se eu tenho água, é porque eu tenho pessoas que fornecem água limpa pra gente. Então eu abençoo. Tudo que eu vou comprar, eu abençoo. Falo, muito obrigada, você tá me dando isso aqui. Então é uma energia de troca. Você começa a abençoar as dívidas. Você começa a abençoar as dívidas.
e você começa a comprar do bom e do melhor para você, sem olhar preço. Quando você ainda está em ressignificação, que você não pode gastar muito, que você está em processo para você aumentar a sua frequência e acessar a prosperidade, aí como você não pode comprar, o que eu fazia? Eu ia para um shopping, eu não comprava, mas eu ficava lá passeando no shopping. Ou eu comprava um brinquinho que seja só para aumentar a minha prosperidade, um brinquinho mais barato. Eu comecei a fazer coisas assim, para tirar a escassez da minha vida. Porque enquanto você não faz coisas diferentes do que você fazia, a frequência da abundância, da prosperidade, você não acessa ela, você não vive ela no seu corpo. Você só vai viver ela quando você começar a se arrumar, quando você fazer uma viagem, quando você comprar algo para você que você gosta. Se você, por exemplo, se você não tem dinheiro para ir no McDonald's comer um lanche mais caro, toma um milkshake no McDonald's ou come um lanche mais barato no McDonald's, mas vai, acessa aquela frequência, porque é assim que o seu corpo vai acessar a prosperidade. Então, e tem vários segredos para você aumentar a sua prosperidade. Tem as leis universais, que são as leis de Deus. É você devolver o dízimo na casa do tesouro. Porque quando você devolve o dízimo, você está reconhecendo que Deus, ele te deu o trabalho. Aí você fala, não, eu que achei o trabalho. Não é, tudo é por permissão do Senhor, você tem que entender isso. Tudo é por permissão do Senhor. Deus te deu aquele trabalho ali, que você vai honrar o trabalho devolvendo a 10ª parte na casa dos tesouros. Deus, ele não precisa de dinheiro, mas as pessoas que estão lá, a igreja, ela precisa de manutenção. E até o pastor, porque o pastor dá a vida dele para ficar ali o dia inteiro pregando, ajudando pessoas, vai nas casas. Ele precisa comer, ele precisa alimentar a família dele, é questão de ética e consciência. E não importa o que o pastor ou o padre está fazendo com o dinheiro, importa a sua obediência com Deus, o resto você não tem que dar conta. O resto é Deus que vai ver e saber o que está acontecendo. Você fazendo a sua parte, você está tendo a sua aliança com o Senhor. Você não está obedecendo o Senhor só em outras áreas, porque obedecer a Deus é em todas as áreas. Você deixar do dízimo para lá, sua vida financeira ela não vai. Deus, ele fala na palavra dele, nas escrituras, trazei os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, se eu não abrir as janelas do céu, derramar bênçãos sem medidas. E realmente é isso, se você for fiel no dízimo, sem querer troca, mas sendo fiel, porque você é fiel, ao longo do tempo você vai perceber as bênçãos vindo na sua vida sem medidas. Não é só bênção financeira, é bênção na sua saúde e em todos aqueles que moram com você. Através da sua vida vai ter vitórias na sua casa. E Deus ainda fala que ele repreende o migrador, o devorador, o cortador, que são os espíritos. Você já viu uma pessoa que às vezes ganha um salário e consegue sustentar uma casa com 5 filhos? É porque essa pessoa, você pode reparar que ela é dizimista. E tem aquela pessoa que ganha 10, 15 mil reais e está devendo todo mundo. É porque tem o quê? Tem um migrador na vida dela, um cortador, um espírito devorador que devora tudo. Então, um dos segredos para a prosperidade é você devolver o dízimo na casa dos tesouros, que é a casa onde você vai orar, né? Porque lá a autoridade maior, que é o padre, o papa, o pastor, ele vai administrar aquele dinheiro para ajudar ali para a manutenção da casa, que você vai lá orar, você toma uma água, você tem um banheiro para usar, enfim. E tem também outras leis da prosperidade. Uma delas, que é uma bem assim, que tem retorno mesmo, é você transbordar na vida do próximo, é você ajudar pessoas de alguma forma.
Quanto mais você planta na vida do próximo, quanto mais você ajuda o próximo, é como se você estivesse trabalhando para Deus, sabia? É como se você estivesse trabalhando para Deus, porque você está ali plantando na vida da pessoa. Você vai colher os seus frutos. Então, essa é uma forma também de você prosperar. Você todo dia fazer algo diferente, algo para nem que seja ajudar 2 pessoas ou mais. Quanto mais pessoas você ajudar, você plantar ali de coração, você vai colher. A colheita é certa. Então é isso, eu queria trazer essa palavra porque eu estudo até hoje sobre vida financeira, né? Eu estou em processo e tenho aprendido muita coisa, tenho sede de crescimento, de evolução. E a prosperidade, a pessoa que não é próspera, ela está resistindo àquilo que não, ela está resistindo àquilo que é direito dela. A não prosperidade é uma resistência. A pessoa que é escassa, que é pobre, ela está resistindo ao direito dela, porque o nosso direito, o nosso natural é ser próspero. Deus nos fez para ser próspero. Se nós estamos fora disso, é porque a gente não está vivendo as crenças de Deus, a gente está vivendo as crenças dos nossos antepassados. Quando a gente estiver vivendo a nossa essência verdadeira, a gente vai ser próspero. E isso é natural. É natural que acontece. A sua mente se torna a mente próspera. Porque para Deus não existe barato. Para Deus, dinheiro é infinito. Não existe limite. Tudo que você é capaz de imaginar, você é capaz de cocriar. O Elon Musk lá não tem lá aquele monte de coisas que ele criou, ele não é diferente de mim. Nós temos o mesmo pai, nós temos a mesma essência, mas é porque ele está na essência dele. Ele tirou as crenças lá que foi imposta, porque ele foi muito pobre na infância, ele está vivendo a essência dele, por isso que ele faz isso tudo que ele faz. Mas eu não sou diferente dele, você não é diferente dele. Se nós estamos diferente dele, nós podemos ser mais do que ele ainda. Porque não tem limite para prosperidade. E sabe por que ele é próspero? É porque ele ajuda pessoas, ele não é egoísta. Porque se ele fosse egoísta, ele não ia ser próspero, ele iria ser escasso. O dinheiro seria o senhor da vida dele. Mas como ele prospera muitas vidas, ele dá trabalho, dá emprego para muitas pessoas, isso é uma plantação. Quanto mais ele planta, mais ele vai ser próspero. Não só em dinheiro, mas em todos os sentidos da vida dele. Então, quanto mais você é rico, mais próspero você é quando você ajuda pessoas, quando você emprega famílias. Então, o nosso natural é ser próspero. Isso é de Deus. A pobreza, ela é resistência. Quando a gente está pobre é porque a gente está resistindo. E se eu estou devendo 1 centavo para alguém, se você está devendo 1 centavo para alguém, você não prospera. As dívidas, ela não deixa a gente prosperar. Não é coerente. Não é coerente. Um dia eu falei com Deus, Senhor, eu estou trabalhando, estou estudando, estou indo, eu quero prosperar. Deus virou para mim. Eu escutei Deus falando nitidamente na minha mente. Enquanto você dever, você não vai acessar a prosperidade. Você pode estudar o mundo inteiro. Se você estiver devendo 1 centavo para alguém, você tem que devolver aquela energia, não é em si o 1 centavo, você tem que devolver aquela energia para a pessoa, para você prosperar, para você largar aquela energia e pegar a outra da prosperidade, que você já tem acesso, você já tem mentalidade dela, só que você não tem o acesso, porque a energia
de dívidas ainda está dentro de você. E dívidas não é só de dinheiro não, tá? Você pode dever, tem várias coisas que você promete para o outro e não faz. Isso tudo trava a vida, tudo. E fica tudo gravado no seu inconsciente, só que a gente não percebe. Mas ao longo que você vai limpando, você vai acessando aquilo. Poxa, eu tinha que ter feito isso há anos, que são as tarefas urgentes que você já deveria ter feito. E aí seu corpo tá ali cheio, seu corpo energético tá ali cheio de coisas para resolver que você não resolveu. Então como que você vai acessar coisas novas, a prosperidade, por exemplo? Não tem jeito, não tem espaço para isso. Então, quanto mais você eliminar suas dívidas, sejam elas dívidas financeiras, seja outro tipo de dívida, quanto mais você eliminar, mais você tem acesso a coisas novas, a prosperidade. Amém? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Sempre que eu venho aqui falar, eu tô falando para mim primeiramente. Eu aprendo muito com o que eu falo. Porque quando eu coloco para fora as minhas opiniões, aquilo que eu passei, eu aprendo mais ainda. Eu aprendo 2 vezes. Até amanhã.